Pastor Elvis de Oliveira, casado com a pastora Elisete Gomes de Oliveira, pai de Elvis Júnior e Elisa. Atua como pastor-presidente da Igreja Paz de Sorocaba, em São Paulo. É fundador de diversas igrejas no interior deste estado. Escritor de vários livros como Critérios Práticos de um Líder de Célula e também Discipulado Fácil. Vamos receber agora o preletor da noite, Pastor Elvis de Oliveira, com uma forte salva de palmas. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Que bênção. Inclusive, as duas palestras que eu dei na conferência do ano passado e que tantos pastores e líderes falaram que foram tão grandemente abençoados, inclusive está nesse novo livro. Amém? E as duas ministrações que eu vou estar trazendo também, tanto agora de manhã quanto da noite, também está no novo livro, que é a eficácia do discipulado profundo. Deixa aqui comigo, tá bom, Melena? Esse livro, queridos, em São Paulo tem sido muito aceito. Por quê? O Discipulado Fácil é um best-seller com mais do que 250 mil cópias vendidas. Graças a Deus que o lucro não é exorbitante, mas o que tem entrado tem nos ajudado a fundar muitas igrejas, como do projeto Atos em Ação, que está com o pastor Eibe no Nordeste, já são 111 igrejas. E lá em São Paulo comigo, Mato Grosso do Sul e Paraguai, já são 36 igrejas fundadas. Então, o livro Discipulado Fácil é um livro encantador. Quantos já leram aqui? Levante a mão, por favor. Olha, vários líderes, né, e pastores. Esse livro mostra a importância de viver um discipulado bíblico, né? Quando eu digo discipulado fácil, é fácil de entender, mas na hora de praticar, você já sabe como é que é. Então, esse livro, né, já é um segundo nível. Por quê? Eu conto aqui as experiências que eu tive que desenvolver em São Paulo. Porque a visão ali no norte, em Santarém, culturalmente falando, foi uma. Quando nós fomos para o Nordeste, a espinha dorsal é a mesma, viu, irmãos? Só que quando nós saímos e fomos para o Nordeste, tivemos que realmente criar, né, coisas que pudessem ser adaptadas na realidade cultural Nordeste. E quando eu cheguei no Sul e Sudeste, irmão, chega a dar um calafrio, porque não tem nada a ver com o Norte e Nordeste. É outra mentalidade. É outro país. Então eu tive o quê? Que pegar a coluna dorsal e readaptar dentro dessa nova realidade. Então, esse livro é como se fosse o segundo nível do discipulado. Por isso que eu coloquei o quê? A eficácia de um discipulado profundo. Então, hoje de manhã, eu vou falar sobre mais uma ministração que está aqui, que tem por tema conflitos e confrontos. Numa cultura mais desenvolvida, um povo mais estudado, um povo mais inteligente, você tem que realmente criar ideias, métodos, modelos que realmente venha trazer graça e alcançar essa nova cultura, esse povo. Então você vai desenvolvendo coisas segundo e conforme essa realidade. Uma das coisas, queridos, que eu tive que desenvolver com muita excelência foi exatamente a forma ideal de confronto. Porque quando a pessoa ela é um pouco leiga e não tão estudada, é muito mais fácil ela concordar com você de imediato. Sim ou não?
Mas quando ela é estudada, ela tem tantas teorias e argumentos. É verdade ou não é, queridos? E ela quer, de uma forma ou de outra, convencer você o contrário. Até vira um joguinho de quem sabe mais, né? Fica até um joguinho de que eu vou te vencer. Mas olha, então nós temos, irmãos, que desenvolver métodos, modelos, você está entendendo? Que venha realmente convencer essa pessoa a ter outra mentalidade. Então se torna muito mais difícil você convencer essas pessoas. Uma coisa é você evangelizar e ganhar um nortista. Agora, outra coisa é você evangelizar e ganhar um paulista, um curitibano, um catarinense. Em Porto Alegre é o quê? Gaúcho. Olha, tá aqui um gaúcho. Você é gaúcho mesmo, velho? Você é gaúcho? Colorado, misericórdia. Deu-lhe um couro no Corinthians. Viu? Então, olha só, é totalmente diferente. Então, queridos, eu quero falar sobre conflito e confronto. Formas que eu tive que realmente me readaptar para poder realmente entrar nessa nova cultura. Agora, deixa eu te falar também. Em qualquer cultura, você tem que ter as habilidades nessa área. Quando você é chamado por Deus, e ainda bem que eu estou falando aqui com líderes, tá? Eu poderia estar trazendo essa palavra para toda a igreja, mas o que eu fico mais feliz é porque aqui só tem líderes. Então eu tenho certeza que é para você, principalmente para você, o que eu vou falar aqui. Amém? Então, olha só, você que fala assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder na casa de Deus. A Bíblia fala que excelente obra você está almejando. Parabéns, parabéns. Agora, a Bíblia também nos desafia a sermos um líder, um pastor, mas de qualidade. Então, deixa eu te falar, quando você decide então ser um líder, você vai ter debaixo da sua cobertura o quê? Pessoas. E quando você lidera pessoas, você no dia a dia vai se deparar diante de situações difíceis, diante de confrontos, diante de conflitos, e se você não tiver sabedoria, meu irmão, ou você pode estragar aquela vida pro resto da vida dela, ou você pode conquistar e dar um passo à frente e levar ela com você. Então, nós sabemos que o nosso Deus, aquele que nos chamou, segundo João 15,16, ele diz o quê? Que nós temos que ir, ele nos chamou e nós precisamos ir, porque essa é realmente a vontade dele, e dar muitos frutos, e que os nossos frutos, o quê? Permaneça. Então, de uma forma ou de outra, você foi chamado para cuidar de vidas, para se envolver com pessoas. Agora, se envolver com vidas, com pessoas, exige de nós habilidades na hora de conflitar, na hora de confrontar. Então, queridos, eu quero desenvolver aqui, segundo esse texto de 2 Timóteo 4:2, eu creio que já deve estar nos telões. Obrigado. Viu? Outra coisa, que bom que as letras estão bem visíveis, né? Que bênção. Então, olha só, pregar a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige. Olha a ordem de Deus. Porque tem alguns líderes que preferem o quê? Deixa para lá. Hein? Você é um líder, deixa para lá? Olha na bolota do olho da pessoa que está do seu lado aí e fala assim, você é um líder, deixa para lá? Olha só, a palavra de Deus diz, corrige. Irmão, é forte, hein? Agora, você sabe corrigir?
Ser um líder é fácil, irmãos. Mas viver habilidades que um líder precisa que ter, aí a coisa começa a ficar difícil. Olha só, é a palavra de Deus que fala. Corrige, repreende. Qual é a ordem? Repreenda. E eu te pergunto, você sabe repreender? Olha só. Exorta com toda... Aí começa, né, a parte inteligente da coisa. Então ele fala, corrige, repreende, exorta. Aí ele fala o quê? Com toda longanimidade e segundo a doutrina. Não pode ser como você quer, como você acha, como você pensa. Há uma doutrina bíblica vindo da parte de Deus para que nós venhamos desenvolver. Na hora de corrigir, na hora de repreender e na hora de exortar. Então, queridos, esta é a área que a maioria dos líderes precisa desenvolver, porque não sabe. Eu me deparei dentro de um estado onde, irmãos, mais tem desviado dentro desse país. E o duro, querido, porque já são pessoas desviadas com problemas psicológicos horríveis e espirituais. Tem pessoas que estão dentro da igreja e ela acredita ser crente, mas ela não consegue ver que ela é uma desviada. Aí você fala, mas dentro da igreja sim. Dentro da igreja e desviada dos caminhos do Senhor. Queridos, eu vou contar aqui rapidinho para vocês uma experiência que me aconteceu. Estou há 5 anos e 11 meses em São Paulo, e Deus tem agido de muita graça e misericórdia. Eu sempre afirmo, e aprendi isto com a minha liderança, com o pastor Eibe, meu discipulador, meu pai espiritual e toda a nossa liderança, que apesar de nós, Deus tem nos usado de forma maravilhosa. Não é porque nós somos tão excelentes, bons. Não, nós temos que ser coerentes. Amém? Então, apesar de nós, Deus tem sido muito bom. E é o que tem acontecido comigo e com todos os meus discípulos, com toda a minha equipe, né, que Deus me deu nesses 5 anos e 11 meses. 36 igrejas fundadas, 5.873 pessoas salvas para a glória de Jesus e bem discipulada. Mas deixa eu lhe falar, chegou um período lá em São Paulo que eu vi a igreja cheia, irmão. 560 pessoas, olha, vou lhe dizer, lá em São Paulo, igreja com 150 a 200 membros, o cara é rei. Você está entendendo? Então, já me chamam de uma grande igreja, eu recebo. Vou falar igual o paraense, né? Eu a recebo, né? Então, mas deixa eu lhe falar, eu comecei a sentir, sabe, uma incomodação dentro de mim, algo assim que, sabe, não estava legal. Porque eu estava sentindo falta daquele Shekinah de Deus, daquela presença tão grande de Deus. Então eu falei, está acontecendo alguma coisa errada. E a minha forma de pensar, eu falei, será que é comigo? Eu tirei 21 dias de jejum, depois mais 3, depois mais 3, depois mais 3, até que o Senhor falou, meu filho, não é você. Mas por outro lado, é você que tem permitido isso acontecendo. Falei, mas como, Senhor? Falou, você veio aqui com a missão de pregar a verdade e discipular com verdade. E você não tem feito isso. Você está se deixando se contaminar com essa cultura. E você está vivendo um discipulado light. Falei, peraí, Senhor. Sério? Ele falou, é. Então, queridos, eu chamei toda a minha equipe de discípulos de líderes. E a partir dali, eu falei, a partir de agora,
nós vamos viver o discipulado na profundidade bíblica. Então, você vai chegar com sabedoria, expliquei todos esses detalhes para eles. Você vai agora confrontar essas pessoas em amor. Lembra que ele fala aqui a Bíblia? Com longanimidade, em amor. Então, mas você não vai deixar de fazer essa realidade, essa verdade. Então, queridos, eu comecei a trabalhar profundo na vida desses líderes e principalmente dos que eram meus discípulos e eles nos deles, até que nós chegamos naquela nada. Irmãos, eu vi coisas acontecer assim que eu não estava acreditando. Por exemplo, entrar num confronto com uma pessoa e ela está em adultério. E na hora que nós falamos, olha, pois então agora nós vamos te ajudar a você revelar isso para sua esposa, para você realmente ser curado. Nós vamos te ajudar para que você esteja bem, principalmente com Deus. Amém? Não, pastor, eu não concordo com isso aí não. Como não? Não, pastor. Entre isso aí e a situação que eu estou vivendo, eu prefiro ficar no que eu estou vivendo. Eu falei, mas você não está na igreja há tantos anos, só comigo você já está há tantos anos, e agora você está tendo a oportunidade de ser curado, de você realmente decidir por Jesus. Eu ouvi isso, irmão. Se é assim, pastor, nem na igreja eu fico mais. Estou fora. Eu falei, mas é entre você e Jesus, meu querido. Você precisa amar mais Jesus e o que Ele te oferece. Ele falou, não, pastor, eu já vivo essa vida há 10 anos e eu não vou largar a mão. Irmãos, eu vi pessoas diante de um conflito, diante de um confronto, decidir pelo pecado e não decidir por Jesus. São pessoas que estão dentro da igreja, desviadas. Ele está ali fingindo ser um crente. Ele está nas mãos de Satanás e não sabe. Então, queridos, preste bem atenção. Você que tem esse chamado para ser um líder, excelente obra você está almejando. Você que tem chamado para ser um pastor, excelente obra você está almejando. Mas lembra que essas ovelhas é a menina dos olhos de Deus. Você vai precisar correr riscos. E olha, nunca passar a mão na cabeça. Mas você vai precisar confrontá-las para que elas venham a ser o quê? Lapidadas para entrar no perfil de Deus. Então, o que aconteceu? A igreja de 560 membros foi para 190. Eu quero que você saia daqui sabendo que o conflito e o confronto tem que existir e dentro dos princípios bíblicos, e você vai correr riscos. Mas a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então, querido, ou você decide a viver esse confronto, esse conflito bíblico com cada um, ou você vai ver cada uma dessas pessoas se perderem e pode se perderem para sempre. Mas se você usar a palavra de Deus da forma correta, isso será uma grande conquista. Resultado, como nós usamos a verdade da palavra e conflitamos cada um segundo a verdade da palavra, em amor, sendo longânimos, resultado, eles saíram da igreja e foram buscar outras igrejas. E eles começaram a ver o quê? O grande erro que a maioria comete. Eu chamo e classifiquei o evangelho do faz de contas. Então não esqueça disso. O evangelho de faz de contas, tá? É o evangelho mais comum que você vê nas grandes metrópoles. Então é o seguinte, eu dou dízimo e oferta, tá bom? Aí, faz de conta que eu sou sua ovelha e eu faço de conta que você é o meu pastor. Irmãos, não caia nessa.
Jesus te chama para formar discípulos com um caráter igual dele. Então, você vai viver todos os dias sim, o conflito e o confronto. Agora aprenda a viver isso de uma forma natural, porque senão, quem vai ter prejuízos é você. Com a sua saúde, com as suas emoções, com a sua família. Irmãos, eu nunca na minha vida eu pensei em desistir do ministério, mas nesse período eu cheguei para minha esposa e eu falei, amor, cansei. Eu quero desistir. Eu até, para não falar eu quero desistir, eu lembro que eu montei um esqueminha, né? Eu falei assim, amor, eu acho que tudo que eu tinha que fazer para Deus eu já fiz até agora. Vamos vender o que nós temos, vamos comprar uma casa, né, no litoral e vamos viver de comer camarão, lagosta, um peixinho frito, tomar uma água de coco. O que você acha? Ah, e eu tenho outra ideia também, amor. Que tal a gente ir pro norte, comprar uma terrinha, encher de gado e o primeiro que me fizer raiva a gente mete ele no espeto e come ele todinho. Carne de ovelha também é gostosa, irmão, no espeto. Campo Alegre aqui, ó. Fui lá, irmão, orei pela cidade, mas o que eu comi de carne de ovelha, com batatas, pepinozinho de conserva, aleluia. Então, olha só, que delícia. Então, graças a Deus que a minha esposa não concordou, irmão, porque eu já estava saturado. Mas Deus foi me dando graça de desenvolver isto aqui que eu estou passando para você. Porque a maioria dos líderes, irmãos, eu pensava que eu sabia muito. Eu pensava, poxa, a minha rede em Santarém é 1.079 células, é 11 mil pessoas, sou o cara. No mínimo para alguém vir me dar um conselho, ele tem que ter no mínimo que eu tenho. Irmãos, eu tinha sim um conhecimento profundo de como ser humilde. Mas ainda era pouco, irmãos. Meu discípulo me conhece, sabe o quanto eu procuro ser humilde. Mas quando eu cheguei naquela metrópole, sabe, irmãos, parece que o diabo começa a contaminar você. Então comecei a ter uma mentalidade totalmente errada, irmão. De achar que eu sabia muita coisa, que eu era muita coisa. Não, passei pelo Nordeste, fundei 11 igrejas lá, e a principal começou nas nossas casas. Quem chegou lá primeiro foi eu, o Gildo e o Rai. Quando o pastor Ebro chegou, já era 215 pessoas, 18 células. Você está entendendo? Hoje, minha rede lá é quase 4.000 pessoas, sabe? Quase 400 células. Eu falei, eu sou o cara. Irmãos, como eu estava errado. Eu tive que começar tudo do zero de novo. E sempre no caminho da humildade. E Deus foi derramando graça. Confronto. E muitas famílias, o quê? Saindo da igreja. Os meus discípulos já não estavam aguentando ver isso. Chegaram comigo, sabe, os meus liderados e, pastor, o que está acontecendo? Todo mundo está indo embora. E eu estava orando e jejuando e eu falei, e o Senhor está falando que vai mais. Irmãos, eu tive que meter a mão no bolso e completar para o aluguel. De 560 ficou 190. Sabe, querido, muitos começaram a ir para outras igrejas. Eu lembro de uma família que retornou e falou, você nos aceita de volta? Eu falei, sim, querido. Vocês são filhos dessa casa. Vocês são amados por nós. Eles, todos de joelho no Tadel. Eu pedindo, levanta pelo amor de Deus. A família toda se jogaram de joelho, pedindo perdão. Passaram por 9 igrejas. Eles falaram, nenhuma dessas igrejas nos viram de verdade. E nenhuma tiveram coragem de olhar nos nossos olhos e falar o que nós de fato precisávamos.
o Senhor falou sério em nossos corações. Que nós temos uma casa, paz de verdade. E nós estamos aqui para viver essa verdade a partir de agora. Sabe, queridos, você vai, diante do confronto, do conflito, correr sérios riscos. Sim, de alguém não querer aceitar e ir embora, de alguém não querer aceitar e ainda sair falando mal de você. E foi isso que nós enfrentamos. Foi isso que eu passei. E olha, irmãos, vou lhe dizer, vou falar igual cearense agora. Pense numa coisa que dói. É quando as pessoas saem e começam a falar mal de você. Eu fiquei doente, irmãos. Eu fiquei doente, eu fiquei de cama. Eu fiquei mal. Eu pensei em desistir. Eu pensei em abandonar tudo. Mas Deus me falou: se você fizer isso, você vai perder a oportunidade de ser qualificado, de ser um líder de muito mais excelência. Aprenda no meio do conflito e do confronto a ser um líder de excelência. Aí eu creio que é uma virtude, mas às vezes pode ser um defeito, mas um defeito que te ajuda a algumas conquistas boas. Eu sempre gostei de desafio. Eu não gosto de abrir mão de um desafio. E aí eu aceitei o desafio de Deus. Aí no meio desse conflito e confronto, eu comecei a desenvolver alguns princípios, irmãos, que fez toda a diferença. De vez de abandonar, porque às vezes nós até falamos assim: se é isso que eles querem, o problema é deles, que vá para o inferno. Não sei se já aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo. E eu ainda chegava para minha esposa, como eu estava falando para o pastor Haroldo, que a minha esposa nesse momento foi muito inteligente, viu, mulheres? Sejam inteligentes. Vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês. Então vocês já estão capacitadas, amém? Eu chegava com as minhas loucuras e a minha esposa só olhava e falava: amor, o Senhor está conosco. Eu esperava que ela vestisse a camisa. É a mesma, amor. Olha só esse bando de endemoniado. Eu queria que ela também, sabe, vestisse a camisa da revolta. Dessa grande emancipação. Mas ela não vestia. Ela olhava para mim, cheia de amor, e falava: amor, vamos orar. O Senhor está conosco. Irmãos, eu olhava para ela e falei: será se ela não está entendendo? Será se ela não está vendo? Não. Era o Senhor que estava capacitando muito ela. Sabe, queridos, eu aceitei o desafio. E por praticar esses princípios que eu vou falar agora para você, quase todo o povo está voltando. Só que eles estão voltando agora com essa nova mentalidade. Porque foram conflitados com amor. E agora eles estão chegando e falando: nós reconhecemos que vocês estão certos. Irmãos, alguns falam que estamos certos, que quer voltar, mas não volta porque o orgulho ainda está o quê? Imperando. Mas a grande maioria, a igreja já está de novo com uns 350, quase 400, no contexto das células e discipulado. E o povo voltando, mas agora com a nova mentalidade. Falando assim: eu quero vestir a camisa com vocês. Querido, agora é uma nova mentalidade. Por quê? Por causa do conflito e confronto. Por causa da verdade, que precisa ser trabalhada todos os dias. Amém? O conflito e o confronto, nós precisamos, sim, estar preparados para viver ele todo dia. E olha, querido, se você quer pastorear, liderar e não ter isso, é melhor tu desistir, porque você vai ter isso. Agora, o que eu quero te desafiar, faça como eu fiz. Aceite o desafio
Amém? E aprenda, no meio de grandes conflitos, ter muito amor, ser longânimo, paciente em Deus e cheio de Deus. Hoje, irmãos, a coisa está pegando fogo e eu estou lá. Oh, Jesus maravilhoso. É aprender a viver em paz em tempo de guerra. Quem se desgasta mostra um nível de imaturidade. Então você precisa aprender, em meio aos conflitos e confrontos, não ter desgaste. Lembra quando os fariseus e saduceus vinham com Jesus e confrontava Jesus, lembra? Você viu Jesus perdendo as estribeiras? Jesus falava assim: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. E ele ficava: oh meu pai, eu te amo. E os caras se matando. Lembra? Ele diz que é o Filho de Deus. Ele diz que ele é o único Filho de Deus. Você é o Filho de Deus? Ele falava: olha só, irmãos, diante de um conflito, um confronto, Jesus só falava assim: tu é quem dizes. Oh meu pai, aleluia. E os caras se matando. Você precisa desenvolver essa excelência no teu dia a dia, porque senão você vai acabar o teu ministério, ou de uma forma ou de outra, ou entregando ele e fugindo do chamado de Deus, ou morrendo, irmãos. Porque tudo recebe e fica bravo e dor de cabeça. Irmãos, eu cheguei a pegar uma paralisia facial. Meu rosto virou, irmãos. Eu cheguei na igreja assim: irmão, eu não sei o que aconteceu comigo, irmão. Eu pensava que era um AVC facial. O médico falou para mim, falou: isso é estresse, você está acabado. Você precisa passar no mínimo 2 meses de cama, comendo, dormindo, descansando. Não chegue perto de gente. Eu falei: tá difícil. E ele falou para mim: olha, e tem mais. Isso aí só vai voltar 90%. E é 3 anos, viu? E para começar a grande mudança é 6 meses. Eu falei, como é que é? Doutor, eu só tenho 15 dias para que isso melhore. Ele falou: então, pode clamar esse teu Deus. Ele zombou de mim. 13 dias. Eu estava de volta no consultório, com tudo no lugar, e ele quase desmaia quando ele me viu. Sabe por quê, irmãos? Eu aceitei, sim, em Deus o desafio. E eu falei: Senhor, eu quero aprender contigo. Eu quero aprender com a minha liderança. Sabe, queridos, hoje eu estou no meio de um grande conflito e tendo que confrontar muitos, só com outra mentalidade. Então eu quero desafiar você. E sabe onde eu aprendi todos esses segredos? Na Bíblia. Olha só. Uma das pessoas que eu aprendi muito foi com Paulo. 1 Tessalonicenses 2,5. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo como discipulador. Olha só. Nós estamos falando do cara que escreveu praticamente o Novo Testamento quase todo. Amém, irmão? Esse cara tem sabedoria? Hein? Ele é cheio do Espírito Santo? Olha só o que ele fala. A verdade é que nunca usamos de linguagem de... Você nunca pode usar essa linguagem. O que você vê nas grandes metrópoles? Todos os líderes usando essa linguagem. Bajulando por quê? A pessoa chega lá empinado e mostra a Ferrari, mostra o Lamborghini, mostra o seu Camaro amarelo, aí o pastor já murcha um pouquinho e já começa a bajular. Porque a pessoa tem muitos bens e muito dinheiro, já começa a bajulação. Queridos,
E ainda tem uns, irmãos, que dá um dízimo alto e aquela igreja depende daquele dízimo. E que isso nunca aconteça com você. Mas, irmãos, eu vou lhe dizer, aí o próprio fica exigindo a bajulação e achando que ele é o máximo ali. Ele quer até trocar de papel com o pastor. Se o pastor deixar. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado. O próprio Paulo fala, não use essa linguagem. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Já outros, com intuito, com ideias gananciosas e querendo tirar proveito daquelas pessoas e dos grandes bens que elas têm. Então, já começa, bajular por causa dessas questões. Irmãos, Paulo diz, Deus, disto é testemunha. Ele fala, nunca aconteceu no meu ministério. Pode ser rico ou pobre. O que é para um é para todos. Então, primeiro, forma de você confrontar alguém é por aí, irmão. O que é para aquele humilde é para aquele que é ricão. Uma mulher muito rica, que morava em Fortaleza, ela ouviu falar de uma nova igreja que vivia realmente o amor de Cristo. O verdadeiro amor do Evangelho. E ela falou, eu vou lá porque eu quero ver. Por onde eu tenho passado, é bajulação porque eu tenho dinheiro. Sabe, são gente muito falsas. Aí, o que ela fez? Ela começou a se vestir mais simples e ir para a nossa igreja e ficar lá. E ela falou, vou ver aqui. Aí ela ficou olhando. Aí ela falou, não, agora eu vou vir muito chique, porque você vai ver. Porque quando ela foi simples, nós tratamos com amor. Ela falou, mas eu ainda não acredito não. Aí ela começou a ir muito chique. A gente começou a tratar ela da mesma forma que a gente trabalhava com o pessoal dos bairros populares. O que é isso? Favela. Aí ela começou a mudar a forma dela a pensar. Ela falou, peraí. Esse povo realmente vive, esse verdadeiro amor. Ela só não ficou na nossa igreja por mais tempo, porque ela teve que ir morar em Portugal. Mas ela saiu de lá impactada e ela falou, eu vim aqui, me filtrei no meio de vocês para conhecer se vocês eram isso de verdade. Ela chorando falou, mas eu vi essa verdade. Então, queridos, a primeira coisa é confrontar, segundo a palavra, e com essa verdade, sem bajulação, sabe? Sem intuitos gananciosos. Olha só, nunca usou linguagem de bajulação. Paulo nunca usou no seu ministério essa linguagem. Conversa mole, deixar de dizer a verdade em amor. Olha só Provérbios 3:12 o que diz. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Sabe, queridos, o próprio Deus, ele não usa essa linguagem, ele não gosta dela. Pelo contrário, ele confronta o filho. Sabe por que Deus nos confronta sempre? Porque nós precisamos do confronto, nós precisamos no dia a dia sim do conflito, porque é através disto que o nosso caráter é moldado, irmãos. Então, se você não quer viver isso, é melhor abandonar o ministério, porque isso precisa acontecer tanto no contexto familiar, isso precisa acontecer no contexto do trabalho, isso precisa acontecer no contexto da liderança na igreja, isso precisa acontecer em todos os ambientes, porque isso traz maturidade. E o Senhor não abre mão. Nunca deixe de confrontar ou corrigir em amor um discípulo, um filho, ou uma ovelha, ou uma pessoa. Ainda que aquela pessoa não entenda naquele momento, mas cedo ou tarde ela vai o quê? Voltar. Sabe o que as pessoas mais odeiam? É quando o que nós temos que falar, olhando nos olhos,
a gente fala pelas costas. Você entendeu? Isso é fofoca. A sétima coisa que Deus o quê? Sabe, querido? As pessoas não estão aí desviadas, sabe? Chateadas, porque alguém realmente falou da forma correta e bíblica. Elas estão chateadas porque alguém falou pelas costas. Isso é fofoca. E dentro de um conflito e um confronto, não pode existir isso. Assim como Deus nos encara de frente e Deus nos corrige, nós devemos seguir o mesmo exemplo, em amor, olhar na bolota dos olhos da pessoa e falar: vamos mudar nessas áreas? Vamos, o Senhor está nos dando a oportunidade de crescermos agora. Só confronta quem ama. Quantos aqui amam a sua esposa? Levante a mão. Quantos aqui amam o seu esposo? Levante a mão. Quantos aqui amam os seus filhos? Levante a mão. Quantos aqui amam a sua família? Quantos aqui amam a igreja? Se você ama de verdade, você vai confrontar. Você vai correr o risco, como eu corri, de 560 membros, 190. Talvez você vai ter que meter a mão no bolso como eu meti, deixar de receber sua oferta como eu deixei por um ano. Irmão. É um preço alto, mas que vale a pena. Olha só confronta quem ama. Eu tinha um discípulo que um dia ele disse: eu te admiro porque tu tens o quê? Coragem de me confrontar. Esse discípulo, ele é um dos maiores odontólogos do Nordeste, professor da melhor faculdade do Nordeste, e agora ele recebeu a incumbência de ser o líder maior e geral de todos os legistas do Nordeste. Eu falei: tu pode ser o que você for. Deus me colocou como discipulador seu para te abençoar. Então não espere que eu vou passar a mão na sua cabeça. Você é um cara ungido, abençoado por Deus, muito bem formado, mas o que eu tiver que falar olhando para os teus olhos, pode ficar consciente e ciente que eu vou fazer. Ele olhou para mim assim, ele ficou assustado. Eu falei: isso é só o começo. Me ligou chorando agora. Meu pastor, olha, eu estou em São Paulo já há 6 anos, mas ele me liga, sabe, quase todo mês. Eu vou para lá, eu não posso ficar em outra casa a não ser na dele. Ele já fechou, fecha comigo. Eu falei: tá bom. Se alguém pedir para ficar na casa dele, eu peço tua permissão. Mas olha, ele me ligou chorando. Obrigado pelas orações. Mas eu recebi um cargo agora muito sério. Eu falei: parabéns, meu filho, você merece. O Jova, quando eu saí de lá, o Jova cuidou dele para mim um pouco, mas aí o Jova teve que vir também, né? E eu ainda cuido dele lá. Sabe, querido, as pessoas amam quando nós somos sinceros e verdadeiros com ela. Olha só, isso não é coragem, é amor. Ele me falou: você tem muita coragem. Eu falei: não, é porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu ia deixar você se arrebentar todinho. Ele ficou olhando assim para mim, eu falei: se eu não te amasse, eu nem ia perder meu tempo com você, rapaz. Ele começou a chorar. Sabe, querido, só não confronta quem não ama.
Sabe, querido, sabe esses paizinhos que o filho fica ali abandonado porque ele só pensa em trabalho, só pensa em riqueza. Aí quando ele chega em casa, o filho está triste porque o filho queria o quê? A presença dele, tempo a sós com ele. Aí ele dá um presente, dá uma viagem para os States, para Disneylândia. Isso é amor, irmão? Isso é um pai covarde. Isso é um pai covarde. Isso é um líder covarde. Esse filho vai crescer um dia. E quando ele falar, quero ter um tempo com você, ele vai falar, não tem. Porque você nunca teve para mim. Fica com teus apartamentos, teus dinheiros, com as tuas riquezas. Porque tu nunca foi pai, tu nunca foi mãe. Sabe, querido, nós temos que tomar muito cuidado. Um filho não quer presentes, ele quer você. Um filho não quer viagem, ele quer o teu tempo. Tempo com você. Isso aconteceu de verdade. E é um grande testemunho. O pai médico, homem de Deus, e não tinha tempo para a família, para os filhos. Só vivia metido no consultório e no hospital. O filho foi lá, pagou 10 consultas com ele. E aí quando ele olha quem vem para a consulta, o filho. Mas meu filho, o que você está fazendo aqui? Não, pai, eu paguei uma consulta para estar com você. Aí o pai já ficou assim, né? Aí depois, olha no outro dia quem chega. Meu filho, o que você está fazendo? Não, pai, eu paguei mais uma consulta para estar com você. Irmãos, ele não esperou a 10ª chegar. Pediu perdão para o filho e falou, filho, a gente precisa mesmo estar mais junto. Sabe, queridos, quem ama, confronta de verdade. Quem ama, tira tempo de verdade para estar presente com a pessoa amada. Quando os nossos discípulos, filhos, pessoas errarem, é uma oportunidade para corrigi-los. 2 atitudes nós temos. Ou de confrontar de forma horrivelmente errada. De novo. Mas sempre você faz isso. Você conhece essas palavras? Você não muda. Acabou, irmão. Não é desse jeito que Deus ensina na sua palavra. Ou então a outra é, não ligo mais. Pode fazer o que quiser. 2 formas erradas. O Senhor diz que de uma forma longânima, cheia de amor, você tem que sentar frente a frente. Ele diz o quê? Corrija, repreenda. Não é? Não temos como fugir disso. Por que é tão difícil confrontar alguém? Olha só que lista maravilhosa. Deus vai trazer muita revelação para você. Pode tomar essa água aqui? Oh, glória. Vamos lá? É tão bom aprender junto, né, irmão? Eu aprendi apanhando. Mas você, né? Pode pegar tudo isso aqui e viver de uma forma bem diferente. Por que então é difícil confrontar alguém? Primeiro, medo de que as pessoas não vão nos gostar mais. Quem já teve uma experiência, talvez quando menino, né, pequeno, de desentender com o amiguinho e você ouvir assim, não sou mais teu amigo, não vou mais falar contigo. Passou com você? Sabe, queridos, e a gente já cresce, né, com esse medo. A palavra do Senhor fala que o medo não nos aperfeiçoa no amor de Deus. Então, primeiro, nós não temos que ter esse medo doente, né? O temor é um tipo de medo sadio.
Mas o Senhor repreende esse medo destruidor. Então, olha só, não tenha medo. Ainda que a pessoa chegar e falar para você, olha, eu não gosto mais de você. Nem fale mais comigo. Você usou a verdade da palavra, querido. Quem vai ter que se retratar e pedir perdão depois, não é você. É a pessoa. Muitos até pensaram que eu estava errado. Assim como eu mesmo pensei que eu estava errado. Mas eu tinha uma garantia. Eu estava fazendo exatamente segundo a Bíblia. E está aí os resultados agora. A grande maioria voltando e pedindo o quê? Perdão. Nem sempre eu estou certo em tudo, irmãos. Mas aqui eu estava seguro na palavra, amém? Olha só. Medo de ser mal entendido. E de fato, a maioria das pessoas, às vezes, elas são mal entendidas. Por isso que você tem que ter a garantia da palavra na hora do conflito, na hora do confronto. Amém? Não faça do teu jeito, faça como Deus te pede. Medo de ser rejeitado. Você sabia que as pessoas no confronto, principalmente num contexto familiar, pai e filho, né? Mãe e filhos, pai e filhos, eles realmente, irmãos, têm medo de ser rejeitado pelos filhos. Eu te digo, corrija os teus filhos hoje, enquanto há tempo, porque quando você chegar numa ditosa velhice, eles vão o quê? Cuidar de você. Sabe por que tem muitos pais jogados dentro de asilos? E abandonados pelos filhos? Porque um dia os pais teve medo de corrigir, teve medo de confrontar, de conflitar. E aí o que aconteceu? Os filhos cresceram sem temor, sem autoridade. E aí agora o pai e a mãe, eles não estão nem aí. Joga ele no asilo. Olha só. Medo de ser desconhecido. Medo de ser transparente. Na realidade, é falta de prática. Então comece hoje a exercitar o verdadeiro confronto bíblico. O verdadeiro conflito bíblico. Amém? Comece hoje, não fica protelando, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Algumas formas erradas de lidar com uma situação que requer o quê? Correção. Primeiro, eu estou certo. Você sabia que é uma forma muito errada? Já chega num confronto, num conflito perdedor. Perdedor. Porque a forma correta é você chegar, irmão, manso, e falar, querido, da mesma forma que você pode estar certo, eu também. Mas da mesma forma que eu posso estar errado, você também. Aí, todo mundo já baixa o quê? Para o mesmo nível. Mas o cara já chega, eu estou certo. Eu sei. Pronto, o cara não quer mais nem conversa com ele. Então tá bom, já que você está certo, querido, vai embora. Sai daqui. Me deixe. Nunca, querido. Nunca. Ou então vencer a qualquer custo. Eu entrei nessa e vou sair vencedor. Não. Às vezes, dentro de um conflito e um confronto, você pode sair perdedor. Então, vamos ter sabedoria. Sempre vire o rosto. Sabe, quando você está diante de um conflito, aí fica com poses. Quando a pessoa está abrindo o coração, começa a falar algumas verdades. Como assim? Estou cheio de razão. Sabe, querido, cuidado com isso. Olha só. Ou então, pausa a qualquer custo. Ele já chega com cara do Henrique Cristo. Meu pai disse,
que tudo é paz nesse lugar. Quem disse que conflito tudo dentro de um conflito é paz? Tu já viu, né? A Coreia com os Estados Unidos está em paz, largando bomba no outro. Que conversa é essa, irmão? Diante de um conflito, um confronto, irmão, vai ter momento de dor, de palavras fortes. Rapaz, a paz está rondando, mas muitas das vezes a paz nem ali chegou ainda. Então nós temos que entender que no meio de um conflito, um confronto, nós vamos sim conquistar a paz, mas depois que colocar tudo limpo. Amém? Ignore a realidade. Olha que forma horrível. Sabe? Olha aqui. Não vejo nada. Não ouço nada. É a história, é a síndrome da Dilma Rousseff. Também, antes era a síndrome do Lula. Quem? Onde? Mas eu não sei de nada. Eu só sei que eu estou passeando nesse sítio aí, usando ele toda semana, mas eu não. Onde mesmo que fica o sítio? Eu não vi nada. Eu não sei de nada. Sabe, querido? Não deixa a síndrome da Dilma Rousseff te pegar. Evite o confronto a qualquer custo. Sabe, querido? Às vezes, também para você confrontar alguém, você tem que preparar um ambiente, orar antes, jejuar para chegar lá. Porque se você for confrontar, quando você está nervoso, você já enfrentou situações assim? Quem aqui já teve uma experiência de querer tratar um assunto no momento que estava meio chateado, meio brabo e não teve êxito? Levante a mão. Rapaz, todos nós. Então, calma. Se você não está preparado para agora, para hoje, deixa para amanhã. Ore a Deus, jejue. Se prepare primeiro. Isso é sábio. Olha só, dá o exemplo da história do samaritano, né? Artilheiro do campeonato. Meu Deus, só ele faz gol. Só ele está cheio de razão. O líder falando aqui, você está assim, rapaz. O discipulador, a discipuladora falando, você está assim, querido. Você não consegue ver, não? Não consigo não. Eu sou o cara. Eu sou o artilheiro do campeonato. Faz mais gol do que todo mundo. Sabe, querido? Cuidado. Sempre se renda. Humildade a qualquer custo. Realmente, quando vai se ver, é uma humildade o quê? Falsa. Cuidado com aqueles que é humilde demais na sua frente. Por detrás, ele pode não ser tão humilde. Cuidado, querido. Quantos casos eu fui tratar, sabe aquelas pessoas que estavam ali, igual o macaquinho César? Lembra daquele macaquinho que chegava com César? Quem lembra do filme aí, irmão? Lembra que ele chegava assim? Bate aí na mão, toca aí. Cuidado com esse mau caráter. Lembra dele? Traidor falso. Cuidado com aqueles, irmão, que sempre é muito humilde. Eu prefiro quando a ovelha, quando o discípulo e o filho, eles são verdadeiros. Eles pisam na bola, eles acertam. Você está entendendo? Mas eles são eles. Eu posso ver melhor o caráter de cada um e ajudar conforme a necessidade. Você está entendendo? Então, olha na vida de cada um esse equilíbrio. Humildade demais pode ser falsidade demais. Olha só, pedir uma outra pessoa para cuidar do problema. Ele é frouxo, covarde. É ele que é o líder, é ele que tem que tratar. Não, fulano, você pode resolver para mim? Tem uns que é tão frouxo que manda a mulher. Pelo amor de Deus. É tão frouxo que manda a mulher. Manda o pastor auxiliar. Sabe, querido,
É eu e você que temos que ir lá e cuidar do problema. Olha só, deixar o confronto para amanhã. Tem confrontos, irmãos, que tem que ser de imediato. Não pode deixar para amanhã. Tem outros que já pode, porque precisa de oração e jejum. Mas tem outros que é agora. Pensar que não adianta tentar resolver o problema. Ah, isso não adianta não. Adianta sim. A palavra do Senhor diz que há poder nas palavras. Então nós podemos resolver sim, através de uma boa conversa, de verdade sendo liberada. Amém? Então não caia nesse erro. Como confrontar? Ore muito antes. Amém? Um dos grandes segredos para você conflitar, confrontar e obter sucesso é quando você ora por isso. Ora antes, jejua antes. Você pode sair um grande vencedor. Confronto sanduíche. Sabe, irmão? Às vezes tem outras pessoas envolvidas. Chame todo mundo. Ele fofocou de todas essas pessoas, pois agora ele vai ter que falar na frente de todos, ou pedir perdão de todos. Então é você aqui, o cidadão no meio e os outros na frente. Sanduíche nele. Lá em Santarém, irmão, 70 mil pessoas. E todos sabem, se comentar alguma coisa negativa de um dos 70 mil, vai ter que pagar. Então o camarada nem fala mais nada, irmão. Deus que me livre. Todo mundo anda em santidade. Porque ele já sabe. Se ele tecer algum comentário negativo, ele vai ter que prestar conta diante de todos que ele comentou. Então você vê em Santarém uma igreja com 70 mil membros e olha, espaço para fofoca é quase zero. Uma igreja que vive um verdadeiro princípio de conflito e confronto, irmão, é uma igreja alegre, saudável, verdadeira, honesta. Olha só, seja humilde, brando e amoroso. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, cadê os homens e mulheres de Deus espirituais aqui? Levante a mão, dê um glória a Deus. Corrigiu, é você, né? Com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentados. Seja sábio. O mais rápido possível, resolva o que tem que resolver. Olha só, aborde um assunto por vez. Irmãos, tem gente que, olha, quando vai partir para um confronto, ele faz uma agenda. Eu lembro de um amado discípulo que eu estava em Cristo Jesus corrigindo algumas faltas na vida dele, porque os pais dele era bem de vida, então ele cresceu naquela vidinha mole, sabe, irmãos? E não era muito misericordioso com as pessoas. Ele queria tudo de melhor para ele, mas ele era egoísta. Para os outros, queria qualquer coisa. Eu falei, não é assim. Se os teus pais não te ajudaram nesta área, eu vou te ajudar. E quando eu parti para realmente confrontá-lo nessa área, ele abriu a agenda, mostrando todos os seus direitos, e ainda pegou algumas áreas que ele dizia que eu era mau exemplo. Eu fechei a agenda dele e eu falei, tudo bem, eu posso ter falhado em algumas áreas. Deus não pede que eu seja perfeito, Ele só pede que eu seja fiel no pouco.
Eu tenho um discipulador e um líder que vai tratar na minha vida. Mas você aqui é discípulo. Nós vamos tratar o que precisa ser tratado com você. Com muito amor e carinho. Sabe, querido? Tem uns que preparam o jornal, preparam a agenda, porque ele quer te convencer que você está errado. Ele quer já ser até o teu líder, o teu discipulador. Errado. Nós estamos ali para tratar o erro dele. Amém? Os meus erros, o meu discipulador, meu líder, vai com certeza me corrigir. Não sobrecarregue a pessoa com uma lista de assuntos. Vá por etapa. As pessoas não estão preparadas para ser corrigidas, sabe? Em 10 áreas. Meu Deus, para ser corrigido em uma já vai ser um vendaval. É ou não é, irmão? Quando você chega para confrontar uma pessoa em uma área, irmão, eu vou dizer, não é fácil. Imagine se tiver 10 listas. Seja específico. Não fica dando a rodeios, sabe? Rodeios. Não, seja específico. É esta área. É mentira. Vamos tratar a mentira? É ignorância. Vamos tratar a ignorância? Em particular e nunca em público. Deixa eu lhe falar. Seja inteligente. Tudo aquilo que envolve o caráter das pessoas, elas não gostam de receber chamadas em público. Tem que ser em particular. Agora, se foi tratado e foi em uma reunião em liderança, que foi uma questão, né, de modelo e tudo, você pode tratar na frente de todos, porque é algo que não envolve o caráter daquela pessoa. Mas se envolve o caráter, tem que ser em particular, amém? Diga o porquê esse assunto é importante para você. Somente lide com aquilo que a pessoa pode mudar. Não exija delas além do que elas podem, amém? Evite uma atitude de superioridade. O problema é que as pessoas não obtêm sucesso porque já chega lá com o seu ego inflado, né? Achando que é o dono do mundo, né? Então isso não vai funcionar. Não chega lá com essa postura, né? Não chega lá com essa atitude de superioridade. Chega lá no nível da pessoa. Quando você desce no nível da pessoa, você conquista o coração dela. Sabe, querido? Mas quando você chega com ar de superioridade, não vai dar certo. Evite palavras tais como nunca e sempre. Lembra que eu falei ainda agora? Se você tem tido dificuldade com essas duas palavras e você usa elas demais, pare agora. Não é aquela música da Jovem Guarda, mas pare agora. Essa palavra nunca e sempre fere demais. O que fere não é o que foi dito, mas como foi dito. Como você tem confrontado o seu liderado, o seu discípulo, a ovelha que Deus tem confiado em tuas mãos. Lembre-se, eu vou repetir, o que fere não é o que foi dito. Você tem razão, mas muitas das vezes perde, porque não sabe como falar. Jesus deixa claro que você, que eu, que nós temos que corrigir. Temos que confrontar, mas com longanimidade e amor, segundo a sua palavra, amém? Benefícios do confronto.
Lembre-se, confronto é necessário. Quem aí é um líder na casa de Deus aí? Levante a mão. Então fique sabendo que o teu dia a dia vai ser o quê? Dias de confronto, de conflito. Mas aprenda, em meio ao conflito, ter paz. E vida longa. É só fazer como Deus te pede. Com longanimidade e amor. Provérbios 9:8 diz: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Então, queridos, deixa eu te falar. Você não vai sair na rua aí repreendendo pessoas que você nem conhece. Você vai o quê? Repreender aqueles que estão debaixo do seu teto. Aqueles que estão o quê? Debaixo da sua cobertura. Aqueles que andam com você. É esses que você deve repreender. Sai na rua aí, querendo repreender filho dos outros, que você vai ter dor de cabeça. Provérbios 28:23. O que repreende ao homem, achará depois. Não é no mesmo momento, viu, irmão? No mesmo momento você vai achar um caba furioso. Alguém brabo, mas a Bíblia diz, depois, viu? Depois que passar a ira, depois que vir o entendimento do que foi falado, porque o Espírito Santo vai trazer revelação a essa pessoa. Então diz, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Olha só, aquele que você corrigir, depois o Espírito Santo vai trazer a revelação correta, vai trabalhar na vida dele, no coração dele. Depois, ele voltará e vai te dar mais alegrias do que aquele que só fica falando, hein? Palavras bajuladoras. Estou contigo, pastor. Olha só, o primeiro que eu oro em Sorocaba e toda a região, para a gente alcançar 35 grandes catedrais, no mínimo para 10 pessoas por catedral. Então eu oro por 350 mil pessoas. E esse era o primeiro a falar, estou contigo, pastor. Estou contigo e não abro. Foi o primeiro a ser rebelde. Foi o primeiro a ser traidor. Então cuidado com esses que têm palavras, né? Que fica lisonjeando. Ele é um mentiroso. Aqueles que te honram, veste a camisa com você, eles não precisam ficar falando nada. Eles vão lá e te ajudam. Não fica com palavrinha mole. Você percebe no trabalho que eles exercem, que eles fazem. Olha só, trate a pessoa com muito amor e carinho, mas você não está errado em confrontá-la, pois o confronto é necessário. Mantenha uma atitude humilde e peça até perdão pela maneira a qual você confrontou alguém. Se confrontou numa forma errada, mas não pelo confronto em si. O confronto tem que ser praticado segundo a palavra de Deus, mas com amor, com carinho, com sabedoria. Amém? Devemos enxergar os benefícios da transparência e do confronto. Há muitos benefícios. E agora eu estou desfrutando. Todos estão voltando para Jesus. Não é para mim, não é para a Igreja da Paz. Eles estão voltando para Jesus e falando, eu não quero mais o adultério. Eles estão voltando e falando, eu não quero mais a prostituição, eu não quero mais o vício, eu não quero mais o egoísmo, a egocentria, eu não quero mais ser desviado dentro da igreja do Senhor. Então eles estão voltando para Deus, porque viveram um confronto bíblico e correto. Quando você vive um confronto bíblico, um conflito bíblico, as pessoas voltam para Jesus. Olha só,
Hebreus 12, 5 a 11, eu quero encerrar aqui. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Rapaz, se esses defensores da palmada ouvirem um negócio desse, eles vão querer matar todos nós. Atrocidade a Bíblia. Olha só. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Está vendo aqui, irmão? O que tem de pai frouxo, banana. Eu não sei como é que é aqui. Lá no Ceará é barriga branca. Em São Paulo é homem banana. E aqui é o quê? Bola murcha. Jesus de Nazaré. Olha só. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Você sabia disso? Todos foram feitos para serem confrontados e conflitados e disciplinados. O próprio Deus fala isso. Então, olha só, todos sois o quê? Participantes. Sois, então, bastardos e não filhos, se não aceitar. Meu Deus. Mais bastardos e pior é aquele líder que não pratica. Está vendo a ovelha aprontar, está vendo o discípulo aprontar. Lembra do contexto aqui já paterno? Está vendo o filho aprontar, está vendo a filha aprontando, hein? Por que ele foi repreendido e banido do altar de Deus? Da história. Porque via os filhos errando e não conflitava, não disciplinava, não exortava. Como sacerdote, ele foi, ó. Sabe, querido, assim será comigo e com você. Então, abra o seu olho. Você foi chamado por Deus para confrontar, conflitar, com longanimidade e amor. Então, mude a tua forma de liderança. E se você diz, eu quero crescer, eu quero 100 ovelhas, eu quero 500 ovelhas, eu quero 1000 ovelhas, já se prepare para exercer dentro do teu ministério essa grande verdade. Eu quero encerrar, terminando esse texto. No versos 9 ele diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir. E nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao papai dos espíritos, para vivermos muito mais. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha só, tudo que Deus faz em todo conflito e confronto contra nós, é para nós crescermos em santidade. Oh meu Deus, que coisa boa. Era para crescermos em amor. Oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É para crescermos em longanimidade, alegria, domínio próprio. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Por isso que ele fala que aquele que aceita a correção e a disciplina é sábio.
Vamos ser sábios e vamos tornar todos que estão debaixo da nossa cobertura sábios também. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Quem aí já levou uma sova do pai e da mãe e ficou muito bravo no momento que levou? Eu. Mas depois veio as revelações, veio ou não veio? Rapaz, vou lhe dizer, meu irmão, eu gosto muito de goiabada, né? E de melancia. 2 fatos aconteceram comigo. 3 horas da manhã eu acordei. A geladeira na fazenda, não sei se vocês lembram, naquela época era de gás, era movida por gás. Então, rapaz, tinha a luzinha. Aí eu abri a porta. Ô, irmão, eu estava no meu mundo. Eu sentava na frente da geladeira, deixava a porta aberta, pegava a banda de melancia, botava entre as pernas, 3 anos e meio de idade. E ó, corte. Deixava um oco, irmão. Aí eu botava de volta. Sabe aquela parte mais docinha? Eu comia tudo. Deixava a casca e o resto para os outros. Minha avó viu e falou, acordou. 3 horas da manhã. Mas que é isso, meu Deus? Tem um bicho aqui dentro de casa e tudo. Quando ela olha a geladeira aberta. Estão assaltando a geladeira. Quando ela chega lá, quem era? Ô, bonitão. Meu irmão, uma rolapada que eu levei. Sabe? E na hora, sabe, irmão, a gente pensa assim, poxa, no meu caso, né? Não é para comer, eu estava comendo. Não estou errado. Estava comendo, realmente, não é errado, era para comer, mas estava comendo na hora errada. E o jeito errado. Eu lembro da outra vez, goiabada. Ela abriu a goiabada e deixou lá. Para gelar, para a gente colocar como sobremesa com queijinho. Tu sabe que o mineiro gosta do queijinho, né? Com a goiabadazinha, né? Colocar na mesa. Aí o bonitão chega lá, hein? Rapaz, saqueei a latinha da goiabada. Rapaz, pensa numa sova que eu levei. Ô, peia! Aí eu pensei o quê? Mas não era para comer. Na hora errada, irmão. Então, às vezes, a gente acha até que tem razão, mas não tem. Não tem. Olha só. Ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza. Mas depois produz o quê? Fruto pacífico, de justiça, né? Nos exercitados por ela. Sabe, querido, eu e você precisamos, como líderes, estar mais bem preparados para quando esses momentos chegarem. Eles vão começar na sua casa. Talvez você está vivendo nesse atual momento. Você está pensando que eu nunca vivi conflitos e confrontos dentro da minha casa? Já foram tantos. Só que hoje é bem diferente. É com amor, é com longanimidade. Antes era com ira e amargura. Sabe, queridos? Eu te desafio a não só levar esse livro para você, mas a levar esse livro para cada um dos teus líderes, cada um dos teus discípulos, para que eles possam aprender segredos que vai mudar a sua história, vai mudar o seu lar, vai mudar a sua liderança e a sua igreja. Amém? Então, na livraria Aba, né? Todos os livros que eu trouxe, eu já passei por apóstolo Haroldo, amém? Ô, rapaz, ó, sentiu o drama aí? Já passei por pastor Haroldo, e você pode adquirir lá. Na nossa livraria tem outros materiais, mas o que eu quero desafiar você é que, se você anseia o episcopado, parabéns. Excelente obra almeja. Agora não basta só almejar. Você precisa se preparar para o que vem aí.
Quanto mais vidas, quanto mais confronto. Amém? Então se prepare.